3, 2, 1 e... Ação! Que tudo a gente vai falar que vai ser antigo, então é até desnecessário falar. A gente fez bastante coisa em Torino, mas não é nem metade do que essa cidade tem. É aquela cidade que ela vai se demonstrando aos poucos, né? Quando você se permite conhecer ela. Bom dia! Com vocês aqui, o Gringos na Gringa. Agora, onde é que nós estamos? Em Torino. Torino é a cidade que a gente mora. Por que estamos turistando em Torino? Vocês devem estar se perguntando. Simplesmente porque é um dos locais da Europa, não só da Itália, mais subestimado. Porque aqui dizem que não dá para fazer turismo. E a gente quer provar que dá para fazer turismo gastando pouco e em locais muito interessantes. E fazendo tudo a pé, porque a gente, inclusive, começou esse tour aqui na Piazza Castello, que é a principal praça da cidade. E daqui a gente consegue fazer todo o roteiro a pé. Aqui ao redor a gente tem o Palácio Real, o Palazzo Madama e daqui saem algumas das ruas mais conhecidas da cidade e já foi o centro do poder de Turim, porque Turim já foi a capital da Itália. A primeira. E aqui já teve também o reinado dos Savoias. Sim, a Itália já foi governada por reis. Nada melhor do que começar o nosso tour, então, pelo Museu Real. Este que é o coração das tomadas de decisões. Aqui era a moradia dos reis de Savoia. Eles governaram tanto o reino de Sardenha quanto a Itália por 2 séculos. Agora é um museu, é extremamente luxuoso por dentro e guarda uma das maiores coleções de armas da Europa. Oh, Midnight Highway, shining just like sun. Essa parte aqui é incrível. Why don't you hear me wonder? O que vocês acham de fazer uma janta aqui? Pequenininho espaço, né? Well, your current flow. Why don't you hear me wonder? Para entrar no museu é 15 euros. Mas com um abonamento museu, Que é um cartãozinho que dá para fazer para visitar todos os museus da cidade. A gente já falou sobre ele no nosso Instagram. custa 56, 58 euros agora, não me recordo. Você consegue usar todos os museus da cidade e fica muito em conta. É só imaginar que aqui tu já economiza 15 euros, né? Então vale muito a pena. E eu acho que você tem que vir mais de uma vez, porque na segunda vez começa a ver detalhes que você não consegue ver na primeira vez. Galera, a gente tá aqui na frente deste prédio que, como vocês podem perceber, tem um piercing lá em cima. Ele foi construído em 1996 por alguns artistas e era para ser algo temporário, para chamar atenção, algo para trazer uma estranheza para a cidade. Mas acabou ficando. Acontece que muitas pessoas passam aqui e nem percebem que tem um piercing ali em cima, mas é um ponto turístico e, como vocês podem perceber, tem gotas de sangue saindo de ambos os lados. De um lado, as gotas de sangue são vermelhas, que representam a classe proletariada, os trabalhadores, e do outro lado, as gotas são azuis, que representam a elite, as pessoas mais ricas da cidade. Estamos em outro ponto turístico aqui de Torino, não parece grande coisa, mas esta aqui é a Porta Palatina. Ela foi construída na época romana como monumento de entrada da cidade. Na Idade Média, ela se transformou em defesa e nos anos seguintes ela passou por reestruturação, quase foi demolida, ela já foi prisão e hoje ela é um ponto turístico aqui de Torino, porque inclusive ela é uma das portas mais bem preservadas do mundo. Esses tijolos todos que vocês estão vendo têm mais de 2000 anos. E essa estátua aqui
de Júlio César, ela não é da época romana, ela foi colocada ali só no século XX. Mais uma paradinha estratégica aqui, a alguns minutinhos de caminhada da Porta Palatina a gente tem a principal igreja de Turim, essa aqui é a igreja de São João Batista. São João Batista é o padroeiro da cidade e por mais que pareça uma igreja bem simples, ela tem um significado muito grande, porque aqui, desde 1578, está o Santo Sutário, que segundo a religião é o manto que cobriu Jesus. Oh, stop your freight train. Não deixem de passar por aqui e fazer isso, porque traz muita sorte. Muitos estudantes do Politécnico e da Universidade de Turim passam aqui. E essa placa de Cristóvão Colombo, que inclusive é ligado ao descobrimento da América. Palácio Madama, bem pertinho do Museu Real. Esse palácio que ele já teve várias funções, já foi fortaleza, já foi residência real, já sediou o primeiro Senado da Itália. Ele agora também é um museu, também vale a pena entrar, também está incluso no abonamento museu e é o que a gente vai fazer agora. Little lost man ride. Why don't you? E essa é a parte mais legal do museu, que é a torre panorâmica. E por que ela é tão legal assim? Porque dá para ter uma visão 360 da cidade de Turim. Mas não se preocupem, tem um elevador, dá para subir de elevador e se vocês quiserem fazer um exercício também dá para subir nas escadas. Esse aqui é o jardim do Palácio Madama. Pega o elevador, coloca no -1 e você chega aqui. Não tem nada assim de muito especial, mas é um lugar que pode dar uma relaxada, sentar e dar uma descansada, né? Porque, vamos concordar, né? As pessoas do mais 30 chegam numa idade que tudo que puder dar uma descansadinha, sentar, aproveite. E outra coisa, dá pra usar os banheiros também. Então, todas as paradas é importante usar o banheiro. Estamos na Via Roma, essa que é a rua principal aqui de Turim, é só alguns passos do Palácio Madama. Ela é uma rua com várias lojas de luxo, pedonal, ou seja, não passam carros por aqui e ela é como se fosse uma espinha dorsal da cidade, porque ela liga o Porta Nova, que é a estação de trem, a Piazza Castello, que é onde a gente estava, e ela também tem esses arcos que foi um pedido do rei para ele passar e não se molhar com as chuvas. Além disso, aqui embaixo tem uma grande escavação, que é uma escavação fantasma, porque não tem nada. Era para ser um metrô, mas esse metrô nunca saiu do papel. E uma das coisas mais legais de fazer aqui é fazer compras. Tem todas as lojas mais importantes, vamos dizer assim, da Itália, tem nessa Via Roma aqui. Tem loja da Nike, que é comprar tênis, tem as marcas de grife, que não é o nosso caso, somos mais econômicos. Mas se vocês tiverem dinheiro e quiserem entrar nas lojas aqui, vale super a pena, elas são muito bonitas. E uma coisa legal que você pode vir até em dias chuvosos, que você pode andar aqui sem se molhar por causa dessas coberturas que tem em toda a extensão da Via Roma. Caminhando pela Via Roma, vocês vão conseguir ver uma entradinha, vocês podem entrar, porque aqui tem a Galeria San Federico e temos aqui o cinema, que é o Cinema Lux. Essa estrutura é de 1934 e dizem que ele sobreviveu milagrosamente à Segunda Guerra Mundial. A gente entrou nesse teatro aqui, que agora é Cinema Lux. A gente assistiu o filme do Armagedon, aquele lado. Stay away, just for me, you breezy. Foi ano passado e foi incrível. O cinema é muito bonito e foi bem legal poder entrar num pedacinho da história aqui de Torino. Farewell, darling, ain't coming back no more. Lembram que eu falei que a Via Roma é a estrada principal entre a estação de trem e a Piazza Castello? No meio desses dois pontos tem a Piazza San Carlo, essa que é considerada o salão de Torino, porque ela é elegante, ela é bonita, ela tem um estilo barroco impecável, ela é uma das praças mais harmoniosas da Europa, inclusive tem as igrejas gêmeas como moldura lá atrás, e ela tem muitas coisas legais também, tem o touro no chão, tem o café Torino, tem várias gelaterias, ela é muito interessante de ser descoberta e dar uma voltinha aqui. Estamos num ponto turístico muito importante que é o
touro. Por que o touro? Porque o touro é símbolo da cidade de Torino. Dizem, né, que para dar sorte a gente precisa pisar aqui nos bagos do touro, diferente do touro que tem em Milão, que vocês já devem ter ouvido falar, lá precisa dar 3 voltas. Aqui, para dar sorte não precisa, é só pisar que tá tudo certo. E uma coisa interessante é que lá em Milão, uma vez, pisar no touro era uma rivalidade entre as duas cidades, e só depois que virou esse ritual de dar sorte. Why don't you hear me wonder? Mais um segredo de Torino aqui, desvendado pra vocês. Do outro lado do Café Torino, numa das entradinhas, assim, tem que pesquisar, pôr no Google Maps, mas tem essa cabeça aqui, que contam as lendas, que é uma vingança de um artista contra os comerciantes, mas o caso é que é outro símbolo de sorte. Os estudantes vêm aqui, tocam a cabeça ou dão um peteleco, assim, pra irem bem nas provas. E aí as pessoas também fazem isso pra terem sorte na vida. Mais uma coisa legal pra se fazer aqui na Piazza San Carlo é que se estiver um dia quente, que nem hoje, dá pra tomar um gelato. Esse da Biraghi, ele é bem famoso porque eles são 3 ingredientes fresquíssimos, né? Que é leite, pana e zúcaro, leite, nata e açúcar. E ele é feito na hora, servido na hora, e ele é tipo assim, um fenômeno. Muitas pessoas vêm aqui só para experimentar esse gelato. Que estima-se que sejam vendidos em torno de 110 mil gelatos por ano. Pra trás das igrejas gêmeas a gente tem esses monumentos aqui, tem um aqui e tem um lá do outro lado. E eu nem me dei ao trabalho de pesquisar o que são, porque aqui, se a gente for pesquisar cada coisinha que a gente encontra, a gente vai acabar perdendo todo dia e não vai ver nada, porque assim, tem muita coisa legal pra fazer aqui. E é uma cidade realmente bem turística. E estamos indo almoçar porque estamos na Itália, né? E nada mais justo do que comer Pizza. pizza. Então a gente decidiu vir aqui numa pizzaria chamada L'Antica Pizzeria da Michele. Ela é de 1870. Ela é originária de Nápoles e ela trouxe aqui para Torino a filosofia da sede original deles, que é a qualidade dos ingredientes e a simplicidade dos sabores das pizzas. Tanto que na sede original eles servem só a pizza margherita e a marinara. Aqui tem outros sabores, mas lá é assim. É a segunda vez que eu vim nessa pizzaria e o que mais me impressiona, não sei se vai aparecer direito, mas ela é gigantesca. Ela deve ter pelo menos uns 40 centímetros. Ela é quase o tamanho da mesa inteira, assim. E é muito boa. A massa é fininha, crocante e ela é bem recheada. Não é aquelas que poupam no recheio. Pode ver a quantidade de mussarela. É maravilhosa. O Anderson pegou uma marguerita. Eu peguei essa aqui que se chama chué chué. Vou deixar os ingredientes embaixo, mas tem 2 tipos de queijo, tomate e tudo mais. Cada pizza custou em torno de 8 euros, 8,50 e tem mais 2,50 euros de coperto. Então vai dar em torno de uns 20 euros. Olha a cara da tristeza dessa mulher. Comeu demais e eu também. Mas a missão tá cumprida. Alimentaditos, depois de uma pizza imensa, nossa primeira parada da tarde é no Museu Egípcio. Dá uns 15 minutos de caminhada daquele restaurante que a gente tava. Esse é o museu mais antigo do mundo, dedicado ao Egito. E o segundo museu mais importante do mundo nessa área, só ficando atrás do Museu do Cairo, no Egito mesmo. Aqui eles têm mais de 30 mil peças, inclusive algumas já foram usadas para ajudar a decifrar vários hieróglifos. A alguns passos do Museu Egípcio, a gente está neste que é um dos prédios mais bonitos de Torino. Para muitos é o prédio mais bonito de Turim pela sua arquitetura. Este é o Palazzo Carignano. Aqui também foi residência de muitos reis nasceram aqui, mas a joia deste castelo é a Sala do Parlamento Subalpino, que inclusive é possível de ser visitada porque aqui é um museu que conta toda a história da unificação da Itália. E foi neste prédio que, em março de 1861, os deputados aprovaram a Constituição que deu origem à unificação da Itália. Rolling thunder, calling down my name. Why don't you hear me? Sempre trago uma garrafinha porque a cidade é cheia dessas fontes.
o que é muito bom, porque daí você consegue se hidratar. Eu, por exemplo, aproveitei a água de todas as fontes que a gente encontrou pelo caminho. E não é só Milão também que tem galeria bonita, né? Torino tem essa galeria aqui, que é a Galeria Subalpina. Ela é maravilhosa, talvez um dos lugares mais luxuosos, por assim dizer, aqui de Torino. E ela não fica devendo nada para qualquer outro centro urbano. O nome dessa galeria veio por causa da Câmara dos Deputados, que também se chamava Câmara Subalpina. Então essa é a Galeria Subalpina. Como o Anderson falou, é extremamente luxuoso. Aqui tem cafés luxuosos e, como vocês podem ver, a iluminação aqui é muito maravilhosa, né? E é também um lugar muito silencioso, muito calmo para vir relaxar. E não é longe, não. É bem pertinho lá do Palazzo Carignano. Foi uma coisa que a gente não precisa mencionar, mas precisa também, é que é a cidade da Juventus e também da Torino, né? Claro que a Juventus é o maior time da Itália e você vai encontrar muitas lojinhas que vai vender muita coisa, tipo boné, gorro, cachecol, eles têm de tudo. Tem o Museu da Juventus também com o estádio, só que ele fica um pouquinho afastado do centro da cidade. Então hoje a gente não vai estar indo nele. A gente já foi algumas vezes e a gente quer fazer um conteúdo também exclusivo só de museus e tudo, e daí a gente vai acabar trazendo esses museus. Bom, se tem alguma coisa que eu posso dizer pra vocês que descreve o que é Torino, é o Gianduioto. Esse aqui seria o chocolate oficial de Torino. Aqui tem todas as versões dele. Amanda, que é a nossa especialista chocoládroma, vai falar um pouco aqui agora. Por que esse chocolate é tão famoso aqui em Torino? Porque ele foi inventado aqui. Ele nasceu, na verdade, de uma necessidade do povo. Na época napoleônica, aconteceram alguns bloqueios e aí o cacau ficou escasso. Eles não tinham mais a matéria-prima para fazer o chocolate. Então, Caffarel, que é o inventor dessa receita, ele decidiu misturar cacau com avelã aqui de Piemonte. A região é famosa pelos avelãs, pela Nutella, e aí nasceu este chocolatinho aqui. Então é cacau com creme de avelã. Silêncio! Estamos nesta tarde aqui no Jornal da RAI. Bom, como o Brasil tem o SBT, aqui tem a RAI. Só que aqui é estatal a RAI, que inclusive tem que pagar na conta de luz, vem a cobrança. E aqui é o Museu da RAI. A RAI, que é uma emissora de televisão, da onde? De Torino. Este é o museu deles, é gratuito. Aqui dá pra ver um pouquinho da evolução dessa emissora de TV. E é uma emissora de TV extremamente famosa aqui na Itália. Essa aqui é o ícone de Torino, nada mais que o cartão postal da cidade. Isso aqui está como a Torre Eiffel está para Paris, a Mole Antonelliana está para Torino. Ela foi originalmente encomendada para ser uma sinagoga, mas depois de um tempo o arquiteto Antonelli, que é daí que vem o nome Antonelliana, ele mudou de planos e ele não parou mais de construir, tanto que ela tem 167 metros de altura e ela já foi considerada por muito tempo um dos monumentos de tijolos mais altos do mundo. Atualmente ela é um museu, como tudo aqui na cidade de Turim, ela é um museu do cinema. Estamos do outro lado da Mole Antonelliana e essa dica aqui é a dica que vocês têm que salvar para a vida, porque dando a volta na Mole vocês vão achar um ponto que tem menos gente, menos pessoas, menos confusão e que também as fotos ficam bem bonitas. Para visitar a Mole Antonelliana, o ingresso está incluso no abonamento museu. Quem não tem abonamento museu daí vai ter que pagar a parte. O elevador não está incluso, então o elevador, se eu não me engano, tem um precinho lá. E se você é estudante, fique ligado na superstição, que é nenhum estudante, antes de concluir o curso, pode chegar no topo da Mole. Então, se você for até lá e ver pessoas, provavelmente elas já são formadas. É legal de falar que aqui no bairro onde tá a Mole é um bairro bem universitário, porque aqui na frente tem a Universidade Pública de Torino. Então vocês vão ver sempre bastante jovens andando por aqui e tem alguns restaurantes que são bem mais baratos do que o normal. Inclusive a gente já jantou no Monegato, dica, que é bem barato, a comida assim é uma comida bem gostosa, não é top, mas é um preço barato que dá para aproveitar. Se antes a gente estava falando da Mole Antonelliana, que foi construída por Antonelli, aqui a gente tem mais um prédio que também foi construído por ele. Ele ganhou este terreno aqui como pagamento por um trabalho e ninguém achou que fosse possível ser construído nada ali. E aí, quando alguém duvida de você, o que você faz? Faz um prédio como este. Este é a Fête de Polenta e ela tem esse nome porque parece um pedaço de polenta. Depois que o prédio ficou construído, muitas pessoas duvidavam que era seguro e para provar ainda que o prédio era seguro, ele morou aqui por um tempo.
essa parte da frente que dá para a rua tem 5 metros, mas a parte de trás do prédio tem apenas 54 centímetros. Infelizmente, não dá para visitar o prédio, mas é muito legal de vir aqui e ver com os próprios olhos como é pequenininho. A gente vai no Parco Valentino, que é um dos parques mais bonitos aqui de Turim. Conhecido como o pulmão da cidade. E ele também é bem conhecido porque tem outra universidade lá e é o ponto central, é o parque central aqui da cidade. Ele fica ao longo do Rio Pó, que é um rio também que corta a cidade. Dá para ir a pé, 30 minutinhos de caminhada ao longo do Rio Pó, da onde a gente estava, que era do edifício Feta de Polenta, mas a gente vai pegar o ônibus porque a gente tem abonamento mensal de transporte. E eu acredito que sejam 2 euros caso alguém queira pegar o transporte público aqui de Torino. Lá no fundo tem o nosso pequeno Arco do Triunfo. Eu não sei se esse nome é assim, mas pra mim ele é. E ele é o que simboliza que a gente tá no início do Parco Valentino. Bom, a gente chegou aqui no Parque Valentino, abriu um dia de sol, a galera vem em peso pro parque. Por exemplo, é uma quinta-feira, umas 4 e pouco da tarde, a galera sai do trabalho, sai das aulas e vem fazer os esportes aqui. Caminhando pelo parque já dá pra sentir a diferença do meio da cidade, porque aqui o parque é todo em torno do Rio Pó, então vem um ar geladinho bem gostoso. Nos dias quentes de verão, o pessoal vem muito aqui por causa disso. Esse aqui é o meu parque favorito, junto com o nosso, que é o Parco Dora, mas esse parque aqui ele tem uma coisa que o nosso não tem e que rouba a cena de qualquer pessoa que é estrangeira. Tem muito esquilo. E não só esquilos, tem tartarugas, tem um monte de animais aqui que a gente vai tentar mostrar. Só que é muito bonito ver os esquilos vindo pedir comida e a galera compra os potezinhos de amendoim pra ficar alimentando os esquilos. Só isso que eles comem. Uma vez a gente tentou dar a bolachinha água e sal, eles não gostam. Queria levar um pra casa, eles são muito fofos. Essa parte da cidade é muito bonita, tem essa ponte que dá a vista para o Rio Pó. Para quem não sabe, esse é o rio mais longo da Itália. Ele nasce lá nos Alpes, na montanha de Monviso. Ele atravessa todo o norte e ele deságua perto de Veneza. Ele também servia historicamente como defesa da cidade. A cidade se desenvolveu aqui na parte esquerda, mas hoje o rio divide a cidade plana das colinas de Torino. Se você vem turistar por Turim e passa pelo Parque Valentino, não deixe de vir aqui tirar uma foto neste banco, que é o Banco dos Namorados, porque tem essa obra de um artista que os lampiões estão namorando aqui. E por mais que você pense, o Parque Valentino, o nome dele é por causa dessa obra. Não, o nome dele é muito mais antigo que essa obra e a teoria mais aceita é que o nome do parque veio por causa da Capela de São Valentim, que fica aqui nas redondezas. Além de tudo que a gente já viu aqui no Parque Valentino, tem também essa atração aqui, que é o Borgo Medieval. Ele foi uma construção, né, criada para uma exposição temporária, que acabou ficando. Ele está em construção, então infelizmente a gente não consegue entrar por enquanto. E ele não é um borgo medieval de verdade, ele foi uma reconstrução que fizeram para representar como era o estilo de vida no Piemonte e em Aosta naquela época. Ainda dentro do Parque Valentino, então a gente tem a Fonte dos 12 Meses. Tem esse nome porque tem várias estátuas, cada estátua tem um mês específico, então uma coisa que é legal é vir aqui e procurar o mês que nasceu, procurar a estátua do mês que nasceu. Apesar de ser uma fonte, hoje ela tá sem água, eu acho que vai começar a ter água no verão, ali por agosto, julho, agosto. E este é o último ponto turístico do nosso dia de hoje. Então, galera, chegamos aqui no final do nosso dia, estamos cansados.
foram atividades que demandam um certo preparo físico, né, para um jovem de 39 anos e uma mocinha de 33. É um pouco cansativo, mas a gente recomenda que vale muito a pena. Então a gente só queria dizer que essa cidade tem nosso coração, a gente ama a nossa cidade aqui, a gente está exatamente completando 2 anos agora e a gente já pode dizer que ela tomou conta do nosso coração aqui. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, então, e nos vemos no próximo vídeo. Não deixem de compartilhar, dar o seu like e curtir o nosso canal, né? Seguir o nosso canal Gringos na Gringa, que isso nos ajuda muito, muito mesmo. E se você quiser mais vídeos como esse da cidade de Torino, porque além de tudo que a gente mostrou, a cidade também tem museu do automóvel, tem 500 castelos, porque os Savoias tinham muito castelo. Tem muita coisa que dá pra fazer, então deixem nos comentários, digam assim, quero ver mais Torino. A gente mostra. E depois tem gastronomia, a gente pode mostrar, hoje a gente comeu pizza, mas a gente tem outras cantinas tradicionais que a gente pode mostrar, tem muita coisa. Então escreve aqui embaixo o que vocês querem saber, a gente vai falar tudo de Torino e de toda a Itália também. Dica, escrevam gelato, que daí a gente prova muito gelato. Fui! A Amanda, ela não seria uma ótima repórter, olha isso. Quem quiser me contratar, vou deixar o número aqui embaixo, o e-mail, né? O e-mail, porque senão daqui a pouco vai começar a chegar um monte de chamadas, aí vai ficar meio... Não vou conseguir mais gerenciar tudo, então o e-mail aqui, ó. Ou se vocês quiserem também, a gente vai deixar a caixa postal, porque aqui na Itália é tudo na base da carta.